E voltamos com o Helder, que vai contar para a gente agora sobre essa parte da modernização. Qual é a hora, né, assim, ideal para que seja feito? Se há uma economia de energia quando a gente faz essa modernização, acompanhando, né, as novas tecnologias? Conta para a gente, Helder. Boa pergunta, Cristina. Assim, hoje não existe uma vida útil ilimitada. Nós não temos esse indicador no nosso segmento. De facto, as peças que compõem o elevador, nós temos sim um acompanhamento da sua vida útil. Naturalmente, o que a gente tem como referência, e até pelo avanço da tecnologia, são 10 anos. Após 10 anos, a gente considera que tem que ser feita uma atualização tecnológica do equipamento, até porque muitas das vezes as peças elas acabam por ficar obsoletas. Sim. Isso é algo que acontece regularmente. Como eu falei, o avanço da tecnologia é muito rápido e quando isso acontece, a gente provoca dois tipos de modernização. Tá? Uma modernização integral, em que é a troca de todos os componentes do equipamento, e uma modernização parcial que vai até na pergunta que me fizeste. Essa modernização ela pode ser feita para atender a performance, ela pode ser para atender a eficiência energética do equipamento e ela pode ser atender também para o embelezamento do próprio equipamento e valorizar o equipamento. A primeira, performance, ela está muito associada à troca da sua máquina. Podemos falar de uma máquina engrenada, que hoje consome óleo, por exemplo, por uma máquina não engrenada, uma máquina gearless, por exemplo. Sim. Quando a gente fala de embelezamento, a gente está a falar de facto de uma atualização de toda a cabine, de forma a valorizar o próprio equipamento e naturalmente também valoriza o próprio condomínio. Condomínio, com certeza. Isso, então existem esses três, vamos chamar assim, pacotes que nós temos dentro da modernização parcial e existe a modernização integral. Isso acontece muito na modernização integral quando estamos a falar de equipamentos com uma idade já muito avançada, em que tu não consegues recuperar nem o controle, nem a máquina, nem a própria cabine. Então a gente acaba por fazer uma modernização integral, tá? Tá. Então, assim, isso tudo com a orientação, com essas manutenções preventivas que a gente, né, falou bastante no primeiro bloco, vai ser sinalizado para o responsável do condomínio, para o síndico ou para o administrador, e aí eles vão, acredito eu que até uma assembleia, porque deve ser até um valor considerável, né, para aprovar essa mudança, ou seja, ela por completa ou de acordo com a necessidade. Né? Exatamente. A manutenção ela prolonga efetivamente a vida útil do equipamento. Ela Sim. prolonga quando tens uma manutenção ativa, uma manutenção bem realizada. Mas, como eu te disse, após 10 anos é recomendável, de facto, uma atualização tecnológica do produto. Tá. E aí, agora eu quero bater um pouquinho na tecla das crianças. Que a gente até estava conversando nos bastidores, sabe que não pode, né, menor de 10 anos andar sem o responsável, mas costumamos ver isso em condomínios, principalmente maiores, que têm um lazer maior, enfim. Existe muito assim, não sei se reclamações de crianças presas, porque as crianças entram, saem apertando. É criança, né? Pelo amor de Deus. Vê aquele painel gigante ali, imagina, sair apertando. Uma alegria. É uma alegria. Dá tudo para apertar. Vocês costumam fazer campanhas orientando, assim, até para esclarecer que realmente é o meio de transporte mais seguro do mundo, mas tem a criança não dirige, né? Vamos combinar, né? Tem que ter 16 ou 18 anos, dependendo, né? Estado, país, onde tiver. Então, a mesma coisa, acredito eu, com o elevador. Vamos respeitar, né? Uhum. Isso é até um tema que isso para nós ele é muito importante. E nós, todos os anos, nós provocamos uma ação que é o uso correto do equipamento. Ela é provocada até dentro dos shoppings. A gente chama as crianças para orientá-las como deve ser utilizado o equipamento. A gente chama os pais para orientar como é que deve ser utilizado o equipamento. Infelizmente, muitas das vezes os pais acabam por não seguir essa orientação e acontece, sim, de crianças já terem ficado presas no elevador sozinhas. Isso já aconteceu. O que nós fazemos, e a nossa obrigação é sempre educar a utilização correta do equipamento. Usamos essas campanhas, como eu te falei, para fazer essa orientação,
Porque entendemos da seguinte forma: eu tenho que orientar o pai para depois poder orientar a criança. E se o pai não estiver orientado que o seu filho não pode utilizar o equipamento sozinho, naturalmente a criança vai usar o equipamento de uma forma natural. Então isso é uma preocupação nossa nessas campanhas que fazemos anuais. E claro, existe também depois uma preocupação sempre em relação ao vandalismo, à má utilização do equipamento. Como tu podes ver, muitas das vezes as pessoas chegam lá no botão do elevador e apertam 3, 4, 5, 6 vezes, mas o elevador já chamou, só que ele continua a apertar o botão, não é? Ou então aperta para descer, ele vai subir, mas ele aperta para subir e descer, né? Isso também como é que assim, merece uma educação, né? Porque assim é normal, tudo bem, mas o correto, você vai subir, aperta, né? Vamos subir, você vai descer, acredito eu, já tem os mais tecnológicos que você já bota o andar que vai, não é isso? Aí já é diferente. Sim, já existe essa tecnologia. Fica mais fácil. Exatamente, já existe essa tecnologia hoje. Então, assim, a orientação mesmo é que a criança até 10 anos vá com adulto, né, com responsável, mas a partir dos 11 anos ela pode usar sozinha, mas que respeite, né, que tenha, né, aquela educação, que aquilo ali não é uma brincadeira, né, não é um brinquedo. Por isso é que os elevadores, todos eles têm placas e têm os avisos de advertência. É exatamente também já para educar as pessoas. Olha, entra no elevador, tem que seguir esse procedimento que aqui está. Tudo que é fora disso, uma má utilização de equipamento, pode provocar uma parada e, naturalmente, isso provoca também um distúrbio para o próprio condomínio. Então, hoje isso é, de facto, reforçado. É como eu disse, é uma questão de cultura. Nós temos, de facto, trabalhar. E de educação. A educação é cultura, então a gente trabalha muito essa educação nas campanhas que são provocadas anualmente. Tá? Porque aí acabam todo mundo se beneficia, até porque nós usamos, né, todos nós que estamos no condomínio vamos usufruir. Então, que funcione, que evite que tenha que se fazer uma manutenção, né? Até na época que a gente começou na pandemia, o álcool em gel estava atrapalhando um pouquinho, prejudicando, aí tiveram as orientações, não é isso? Porque foi uma falta de conhecimento de todos nós, né? Isso é um ponto importante, Stênio, porque quando veio a pandemia tudo era muito novo, e as pessoas saíram criando instrumentos e ferramentas para poder tornar o elevador o mais seguro possível. Quando veio no primeiro momento se passava o álcool, só que naturalmente por trás daquele painel onde estão os botões do elevador existe um componente elétrico, existe mecanismos que não podem receber essa substância como estava a ser feito. Então, o que é que a gente fez? Começou a ofertar umas capinhas, essas capinhas protetoras, para tu poderes primeiro viajar de forma segura, chamar o elevador de forma segura, mas, pelo outro lado, tu também não danificares os componentes, e neste caso, os botões do equipamento, tá? E aí, quer dizer, você vê que é uma questão mesmo que você falou, de adequação, né? Educação, cultura. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também como estar na garagem, como você falou, acionar. Assim, é uma facilidade, né, muito grande. E que é do uso da tecnologia a nosso favor, né? E é interessante usar mesmo. É interessante a gente estar usufruir da experiência. Sim. Quando nós pensamos nessa tecnologia, aqui a empresa, a gente de facto pensou na experiência. A gente sabe que hoje as pessoas são movidas a experiências. A gente sabe que hoje os clientes, os usuários, eles são movidos a experiências. Então, a partir do momento que tu provocas uma experiência, tu estás a estacionar o veículo, eu chamo o aplicativo da TKE, TKE digital, que se chama aplicativo, aperto lá o piso, o andar que eu quero me deslocar, isso tudo dentro do carro. Apertou, chamou, quando tu chegas, está lá o elevador à tua espera e ele sobe para o andar que tu selecionaste. Olha a experiência que a gente provoca. Podemos dizer que a gente fez uma provocação. Vamos fazer uma provocação no mercado e vamos, de facto, agregar tecnologia ao elevador. Eu falo sempre que o elevador ele tem o seu segmento old fashion. Ele era sempre muito fechado para essas tecnologias digitais. Sim. E a partir do momento que a TKE trouxe o Max, o TKE digital, agora o aplicativo, a chamada agora remota do elevador, que a gente denomina Agile Mobile, eu entendo que, de facto, a experiência que eu estou a provocar é outra junto do nosso cliente. Helder, fala pra gente agora, falamos de tecnologia, manutenção, das crianças, do aplicativo.
E em relação à velocidade, porque cada vez mais a gente está vendo que os prédios estão ficando mais altos. Assim, Balneário Camboriú, a gente vê ali já um arranha-céu. Como é que é isso? Em São Paulo também, que sempre sai à frente, como é que está em termos de equipamento nessas praças, vamos chamar assim, tempo, né? Quanto tempo a gente sobe aquilo tudo? Cristiano, o que acontece? A gente falou inicialmente do avanço da tecnologia, né? De facto, o avanço da tecnologia também está empregado hoje à velocidade do próprio equipamento. E está empregado também, habilitou as construtoras, as empresas, de facto, a construir cada vez mais alto e mais alto e mais alto os seus empreendimentos. Então, hoje eu posso falar, como tu falaste, nas praças, uma praça que é uma praça de referência para a TQE, que é São Paulo, quando falamos da velocidade. Hoje nós temos o Birman 32, que foi um dos últimos edifícios comerciais que nós entregamos. É um empreendimento que tem uma velocidade de 7 metros por segundo. Então, por aqui a gente já tem a noção da velocidade que esse equipamento hoje tem. E temos também uma praça, como tu falaste muito bem, que é Balneário Camboriú, que aí a gente olha muito o comprimento dos prédios. A gente olha, e hoje temos algumas referências, uma delas com 290 metros. Então, é uma daquelas torres que hoje já estão, que vocês conseguem visualizar lá em Balneário Camboriú, como temos outras. O que é importante realçar, e que eu gostaria de realçar, é que, de facto, só é possível fazer isso, ou só foi possível fazer isso, através, de facto, do avanço tecnológico e da velocidade que hoje nós conseguimos incorporar na máquina. Porque imagina, se eu tenho um elevador de 290 metros, se eu tivesse uma máquina de 1 metro por segundo, quanto tempo eu ia demorar para fazer 290 metros? Não é? Agora, se eu tenho um elevador com 290 metros e se eu tenho uma velocidade de 5 ou 6 metros por segundo, naturalmente eu habilito o empreendimento cada vez mais, ou a empresa cada vez mais, a poder construir essas torres que nós temos visto hoje a aparecer em Balneário Camboriú. E não só, eu posso falar do mercado que existe hoje já algumas cidades no interior do país, que já estão a olhar empreendimentos de 50 metros, 60 metros. Olha! Não só nessas grandes praças. Então, claro, é sinónimo e a gente fala muito disso, que é a famosa mobilidade urbana. Cada vez mais tu vês as pessoas a sair do mundo rural para o mundo urbano. Sim. E não há espaço para toda a gente, não é? Então a gente faz o quê? A gente verticaliza a habitação, que é o que foi feito em Balneário Camboriú e está a ser feito, e essa é uma novidade, está a ser feito nas praças do mercado do interior. Que bacana. Claro, habilitado pelo agronegócio, etc., mas está a acontecer isso. É de facto extraordinário, não é? Ou seja, como você bem colocou, isso tudo também a tecnologia está ajudando a impulsionar. E com isso também, como a gente falou lá no início, que você pontuou muito bem, ajudando a construção civil também a dar velocidade na própria construção civil, né? Claro, e agregar valor também. Tu agregas valor para o empreendimento. Eu costumo dizer, existem diversos segmentos. Quando a gente olha um segmento de alta parada, como é o caso do balneário que tu comentaste muito bem, a gente tem que apresentar um produto diferenciado, a gente tem que agregar valor. A gente está a falar de imóveis de um valor significativo. Então a gente tem que também ter um produto que efetivamente acompanha a valorização do próprio empreendimento, não é? Agora, Helder, a gente está chegando quase ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria tirar uma curiosidade que, de repente, ficou desde o primeiro bloco. Eu queria saber, assim, por exemplo, numa obra, qual é o momento, curiosidade mesmo, o momento de se colocar o equipamento? Tem que ser desde o iniciozinho, ou a pessoa que vai construir também, né? Por exemplo, casas de luxo, que queira colocar também um elevador. Qual é desses dois, né? Do extremo, de uma casa, né, mais luxuosa, de alto padrão, e de um prédio? Tem ali determinado momento para ser feito? Sim. Tudo eu tenho que cumprir um timeline, e isso é tudo ajustado durante o cronograma do meu projeto executivo. Então, por exemplo, quando inicia a obra da construção do próprio empreendimento,
nós já entramos também nesse mesmo empreendimento. Para quê? Porque a gente vai iniciando algumas das etapas, porque a gente não chega e monta o elevador tudo de uma vez só. A gente vai executando a montagem do equipamento por etapas. Então a gente vai montando o equipamento à medida que o empreendimento também vai sendo construído. O que nós necessitamos sempre para iniciar o processo de instalação do equipamento é de ter a caixa, que é onde vai circular o elevador finalizado. Tendo a caixa finalizada, a gente começa a trabalhar o macro das portas, a gente começa a trabalhar a aplicação de guias e assim sucessivamente. Tudo isso é feito através do programa, tem um cronograma para a execução disso e tem um caderno executivo onde tem todo esse planejamento. Tá? Já uma casa é um pouquinho diferente, porque normalmente estamos a falar de uma acessibilidade. A gente instala uma acessibilidade e é um equipamento que é instalado, digamos assim, em poucos dias, não demanda tanto tempo para fazer essa instalação, e assim que a construtora da casa disponibiliza também ou a caixa do elevador, ou neste caso uma cadeira, que muitas vezes é colocada aquelas cadeiras de acessibilidade, se é disponibilizada também a cadeira, a escada, nós podemos iniciar também a instalação do equipamento. Acaba indo de acordo também com as etapas da construção, tem um determinado prazo para ir acontecendo, né, a colocação, vamos dizer assim. É porque tu precisas efetivamente de ter construído os andares, não é? Que é para tu teres a caixa do elevador já finalizado, e a partir daí sim nós podemos entrar, conforme eu te falei, de forma com o cronograma e com as etapas que são de instalação do equipamento. Tá. Agora, para fechar, uma última pergunta. É possível, por exemplo, prédios que não contam com isso, né? Não tinham previsto o elevador, fazer essa adaptação? Eu estou pegando essa carona como, por exemplo, o medidor de água individual, né? Que também é um tema polêmico. Tem prédios antigos que é viável, vale a pena fazer nessa colocação. Já no caso do elevador, eu não sei, é uma curiosidade mesmo. Isso é possível ou não? Porque requer, o que você falou, um espaço, tudo direitinho previsto, né, na fase de construção. Eu costumo dizer que hoje tudo é possível, mas depende do quanto a gente tem disponibilidade, qual é a disponibilidade financeira que nós temos, né? Mas é possível sim. Existe hoje já modalidades dentro da modernização integral, como um elevador modular. Só que, claro, tem que existir ou um espaço dentro do próprio edifício, para a gente poder executar, ter a caixa do elevador para poder fazer depois então a sua instalação, e em alguns casos que já foram feitos, e existe isso também no exterior, a gente consegue alocar uma caixa do elevador paralelo ao edifício já existente. É que a gente chama que é o contrato modular. Por acaso, nós temos aqui na nossa torre, aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, nós temos um elevador desses, que é feito por blocos, e ele é agregado em paralelo à torre que nós temos de testes. Claro, como eu disse, tudo isso é possível, claro, depende depois da disponibilidade financeira de cada um dos clientes. Ou seja, mas as acessibilidades é muito comum fazer isso. Tá? É possível. As acessibilidades que tu tocaste nesse ponto é muito comum, porque a gente vai envelhecer, a gente espera envelhecer. E quer envelhecer com qualidade. Com certeza. Então, tu tens uma residência, essa residência às vezes tem uma escada, e aí a gente coloca uma cadeira. Aí não precisa de ter, digamos assim, nenhum tipo de intervenção civil, nós só aplicamos a cadeira dentro da escada pendonal, e aí tu podes ter um equipamento também dentro da tua casa, tá? Ou seja, foi pertinente a minha curiosidade, viu? Esclarecemos que é possível, e até para a longevidade também, mesmo para a nossa mobilidade, que a gente está caminhando para lá, se Deus quiser. Não é isso? Se quiser. Tá. Bom, Elwin, assim a gente espera. Te agradeço muito, viu? Mais uma vez, obrigado por você ter aceito o nosso convite, que você possa voltar mais vezes, viu? E também nós agradecemos o convite, e é sempre importante para nós termos a oportunidade de falar e desmistificar algumas das crenças que existem em relação ao elevador, também compartilhar novas tecnologias, compartilhar o que está a ser feito hoje de novo no segmento de elevadores,
E também ficamos aqui à disponibilidade para vocês que queiram falar de outros temas que estejam associados a esse segmento. Existem vários outros temas que podem ser falados. Estamos aqui abertos também para um novo convite. Agradecemos muito, de facto, ter essa oportunidade com vocês, tá? Olha, pode deixar, hein? Vou combinar já para futuramente a gente voltar aqui para trazer outros temas curiosos, né? Como esse. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Beijinhos.